Pelo amor de Deus, eu... Ai, tô nervosa. Esse foi simplesmente o melhor episódio da série até agora. Eu acho que agora sim Percy Jackson chegou onde precisa chegar. Agora sim a gente tem um ritmo de episódio que funciona bem e que traz pra gente o que precisa trazer, mesmo que o episódio não seja tão longo. Ele tem 40 minutos, incluindo o comecinho, né, o recap do começo e os créditos finais, mas mesmo assim, mesmo não sendo um longo episódio, eu acho que ele consegue amarrar muito bem o que ele precisa mostrar pra gente. Eu tô muito feliz com esse episódio, pelo amor de Deus. Vamos conversar parte por parte antes que eu surte e comece a gritar perca a Beth nesse vídeo. Ai, tá, vamos lá. Então o episódio começa com o Grover e com a Annabeth ali fora do arco de St. Louis, esperando pra entender o que tá acontecendo, né? A Annabeth tá muito confiante de que eles vão encontrar o Percy, de que o Percy sobreviveu, de que ele tá vivo. Mas eles estão observando, o Grover e a Annabeth, coisas diferentes no que tá acontecendo, né? O Grover tá muito preocupado com a polícia, que tá claramente de olho neles, enquanto a Annabeth enxerga algo além disso. Ela enxerga 3 velhinhas que estão ali tricotando com novelos de lã, e uma delas corta o fio. E aí, mais pra frente, ela explica que essas velhas são as 3 parcas e que quando elas cortam o fio, elas são responsáveis, né, pelos fios que ligam a vida das pessoas, dos semideuses e das pessoas desse mundo aí. E quando elas cortam um fio de lã, isso representa a morte de alguém. No livro, isso acontece bem antes desse momento, e quem vê é o Grover e o Percy. Rolou essa mudança pra série, então o Percy não vê isso, mas quem vê especificamente é a Annabeth. E eu gostei da mudança, eu acho que faz sentido isso aparecer aqui, e eu acho que essa cena acaba se conectando com a proposta do episódio, né? Porque o Percy também acha que ele vai morrer em determinado momento desse episódio, então rola aí essa conexão, apesar de que rolaria em qualquer um dos episódios, porque eles estão sempre correndo risco de morte, mas eu gostei de como a série amarrou isso aqui. Eu só sinto que é uma cena que aparece muito rapidamente e que ela talvez não tenha o peso que ela poderia ter. Parece que é mais uma caixinha que a série quer dar check, porque precisa aparecer, porque faz parte da história, porque é uma cena importante do livro, mas que talvez não foi tratada com tanto cuidado assim. De qualquer forma, depois disso eles vão atrás do Percy e eles encontram o Percy. E aí, primeiro eu quero dizer, Percy está molhado. É oficial, o Percy da série não é imune à água. A gente tem a prova disso nesse episódio, pelo menos não por enquanto. Talvez quando ele comece a controlar a água melhor isso mude, né? Mas por enquanto ele não é imune à água, ele está de fato molhado. Mas o mais legal dessa cena é o abraço de Percabeth. A Annabeth corre e abraça o Percy, ela fica ali uns bons 2 minutos agarrada nele. E o Grover assim, ó, tá bom, gente, beleza. Mas eu amei essa cena, simplesmente tudo pra mim. E eu sei que eu já comecei a falar igual uma maluca, mas é que eu tô descompensada, é 1 da manhã e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas se vocês ainda não forem inscritos no meu canal, por favor, se inscrevam. Por favorzinho. Estamos quase chegando aos 70 mil inscritos neste canal. Então é só clicar no botão que tem aqui embaixo, me ajuda bastante. Já deixa um joinha no vídeo também. Apoie este conteúdo de uma garota que é completamente obcecada por Percy Jackson desde que tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos. E agora tem 27. Enfim, o Percy diz pra Annabeth e pro Grover que eles precisam ir pra Santa Mônica. Isso é algo que no livro é dito pela Nereide. A Nereide, que encontra o Percy debaixo d'água, diz pra ele, você precisa ir pra Santa Mônica. Na série a gente não tem esse momento. Fica subentendido que foi algo que a Nereide disse pro Percy, porque a conversa com a Nereide é cortada no episódio anterior, ela não continua aqui. Então achei que ficou um pouco aberto à interpretação, porque o Percy diz, meu pai vai encontrar a gente, vai ajudar a gente lá em Santa Mônica. O que não é algo que a gente viu o Poseidon dizendo, né? É algo que o Percy interpretou de algo que aparentemente a Nereide disse, mas que nem apareceu na tela pra gente interpretar junto com ele. Então, será que Poseidon vai mesmo ajudá-los em Santa Mônica? E eles continuam o caminho na missão andando a pé, porque a polícia tá de olho neles. E aí, consequentemente, isso vai dificultar que eles usem qualquer outro meio de transporte. Fora isso, tem um momento em que Ares, mais pra frente, né, mostra pra eles que o Gabe, padrasto do Percy, tá falando com a imprensa, que o Percy tá sendo procurado e considerado um criminoso, um delinquente. Então essas são coisas que realmente impossibilitam o nosso trio de seguir a missão por meios de locomoção tradicionais. Eles vão ter que optar por outras coisas. Mas enquanto eles estão caminhando, ainda antes de Ares chegar e os encontrar, tem algumas coisas legais pra gente falar sobre. Eu adorei a cena do Percy percebendo que a missão é muito maior do que ela é. Porque ele percebe, inclusive, que ele é o último a perceber isso, né? Porque Annabeth e o Grover já tinham se ligado que não vai ser tão simples quanto parece. Que provavelmente não foi Hades quem roubou o Raio Mestre de Zeus. Que tem uma coisa muito maior acontecendo. E o que isso representa também no meio
da situação toda, não é só sobre ir lá e buscar o raio, né? Mas é sobre entender o contexto disso. E eu amei essa cena, meio Percy percebendo que ele foi o último a entender que essa missão era muito importante, que tinha coisas por trás dela, né? Mas eu gosto também do Percy logo em seguida dizendo que até aquele momento ele não tava 100% dentro da missão. Ele não tava de cabeça naquilo. Mas que desde que ele tinha caído no rio e que ele tinha percebido que seu pai tinha o salvado e se importava com ele mudou de opinião, ele tá mais investido na missão. E eu gosto disso porque esse momento tem muito significado. Esse momento mostra pra gente como os semideuses podem se sentir diferente em relação a quem eles são e aos seus pais olimpianos, simplesmente ao perceber que tem ali alguém que se importa com eles, né? Então, acho que isso faz parte dessa história toda e a série tem construído isso desde o seu primeiro episódio. O grande gatilho dessa história é que os deuses olimpianos não dão a devida atenção aos seus filhos. Quem lê os livros também já sabe bastante disso. Quem tá só assistindo a série também tá começando a entender conforme a série traz essas discussões pra gente. Mas essa cena é muito clara pra mim. A gente vê o Percy realmente investido na missão e querendo entender o que tá acontecendo e querendo desvendar isso e ser bem sucedido e ajudar o seu pai, simplesmente porque o pai dele tirou 5 minutos da vida dele pra ajudá-lo. Então talvez, se os outros deuses olimpianos fizessem a mesma coisa, os semideuses pudessem se sentir diferente. Eu também amei o Percy achando que a Annabeth tá agindo estranho ali com ele por causa do abraço que eles deram. E ele, mas a gente é meio amigo agora. Então, tipo assim, de repente isso é algo que os amigos fazem. E ela assim, ó, ai, pelo amor de Deus, nosso senhor, como pode esse garoto ser assim? Não é isso que tá me incomodando. Simplesmente eu vi 3 parcas e elas cortaram um fio e alguém vai morrer. Ai, tudo pra mim, sério. Então, Ares aparece. E eu gostei muito da energia de Ares, eu gostei muito do ator que foi escalado pra interpretar esse personagem. Eu acho que ele é perfeito e em todos os momentos em que o personagem estava falando e ele dizia alguma coisa, afirmava alguma coisa, eu estava ali duvidando de que ele estivesse falando a verdade. Então, eu tenho certeza que foi uma ótima escalação e eu gostei da forma que o personagem me fez sentir ao longo desse episódio, né? Então ele fala ali pro trio que, Zeus colocou todos os filhos dele pra procurarem pelo Raio Mestre. Será que isso é verdade? Não sei. E o momento em que o trio encontra Ares na lanchonete e ele vira pro trio e diz assim, pera só um minutinho que eu tô começando uma briga no Twitter. Se essa não foi uma grande indireta não só pro fandom de Percy Jackson no Twitter, mas pra todos os fandoms e pra todo mundo que usa Twitter, né? Porque essa é a energia do Twitter. Como eu posso começar uma briga hoje a partir de algo aleatório? E Ares é o agente do caos disso, né? A Annabeth tá toda afrontosa pra cima de Ares. Ele vira pra ela e diz, você não tem medo de nada, né? E ela concorda com ele, diz, não tenho mesmo medo de nada, né? Depois ela vira pra ele e pergunta se ele esqueceu o escudo dele no carrossel, então ela tá super afrontosa. Uma outra coisa que eu gosto da interação do trio com Ares é que ele fala sobre a história de Cronos, e a gente sabe, quem lê os livros sabe que isso é importante pra história, pra temporada, e Ares já fala um pouco sobre isso, né? Então ele conta a história de Cronos, que Cronos comeu os filhos, só que Zeus não foi comido, então ele deu um jeito do pai vomitar os seus irmãos, e eles lutaram contra Cronos, destruíram Cronos, jogaram Cronos no Tártaro. Então Ares explica isso, explica bem naturalmente, e eu acho que isso também se conecta com a narrativa do episódio, né? Porque Ares diz isso pro trio pra explicar como a família de Olimpianos sempre funcionou. Isso não é só sobre a forma como os deuses agem, isso já vem de antes, né? E aí isso se conecta com a conversa que a Annabeth tem com o Percy no Túnel do Amor, porque o Percy tá dizendo pra ela que ele acha que a mãe dele não o preparou direito, porque a mãe dele queria protegê-lo da forma como os deuses e o mundo grego agia, né? Mas aí a Annabeth vira pra ele e diz, olha, talvez a sua mãe tenha te preparado pra chegar aqui e agir diferente, ensinar a gente a agir diferente. E isso também se conecta com o Hefesto depois liberando o Percy da armadilha que ele criou, né? Porque Hefesto libera o Percy nesse episódio justamente porque a Annabeth faz um discurso sobre como os olimpianos sempre agem, como ela que age diferente, porque o Percy age melhor do que eles, né? Porque o Percy não é como eles são, então o Percy não merece ficar ali, e ela não vai sair dali sem ele, e é assim que Hefesto diz, não, tudo bem, então vocês são boas crianças, vão embora, eu não vou segurar vocês pra trás. Então tudo isso se amarra, e se amarra muito bem. Eu acho que as mudanças favoritas na série são quando esse tipo de coisa acontece. Quando eles seguram uma informação que talvez deveria ter aparecido, mas daí aparece só um pouquinho mais pra frente, mas de uma forma que faz muito sentido, que se encaixa com a narrativa do episódio.
Mas enfim, de qualquer forma, Ares pede pra Annabeth e pro Percy recuperarem o escudo dele, que está num parque de diversões. E decide ficar com Grover como segurança, né? Ele quer manter o Grover de refém pra garantir que os outros dois vão voltar. Então, a partir disso, o episódio estabelece uma dinâmica muito legal, muito bonita, do Percy com a Annabeth, mas também não subusa o Grover, porque enquanto o Grover fica, ele também interage com Ares de uma maneira muito legal e que agrega, né, que traz valor pro episódio. Vamos falar primeiro sobre o Percy e a Annabeth. O Percy falando de filmes de terror pra Annabeth, que aquilo ali lembra ele de um filme de terror, e ela dizendo que nunca viu filmes. E aí ele falando pra ela, não, se a gente sobreviver, a gente vai ter que mudar isso. É canon que o primeiro date de Percabeth foi assistindo um filminho, entendeu? Pra mim, é isso aqui, vai ser isso aqui no futuro. Eu amei, eu tô muito animada pra ter, sei lá, uma cena pós-créditos no final da temporada dos dois, junto com o Grover também, assistindo um filme e a Annabeth tendo reações desproporcionais a isso, porque ela não tá acostumada a assistir filmes, né? Ah, e eu acabei de falar pra vocês que eu gosto de quando a série segura uma informação pra trazer essa informação no momento certo, né? E eu sinto que faz isso de novo em relação ao bronze celestial. Então, quando eles estão ali entrando no parque, a Annabeth percebe que tem uma máquina ali na porta de entrada do parque. Eles ficam com medo, achando que aquilo talvez possa ser perigoso e possa matá-los. E aí a Annabeth explica que aquilo ali é bronze celestial, é feito de bronze celestial, que é o mesmo material da espada do Percy e que mata monstros de uma vez só. Que passa direto por humanos, mas que quando o assunto são monstros ou outros semideuses, a arma é letal, né? E aí eu amo também que o Percy, nesse episódio, disse, né, quando a Annabeth falou das parcas, ai, porque alguém vai morrer, ele ficou, ei, somos nós que fazemos nosso próprio destino, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. E aí, nesse momento aqui, ele diz, Annabeth, pelo amor dos deuses, entendeu? Você acabou de me dizer que eu posso morrer, que as parcas cortaram minha vida, e você quer que eu passe aqui, e se eu morrer nesse momento? Então, assim, contraditório, mas eu achei engraçadinho. Também outra coisa que eu achei muito engraçadinha foi a Annabeth fazendo uma piadinha em relação ao parque, né? O Percy diz, ai, por que Hefesto quis criar um parque de diversões? E aí a Annabeth, talvez ele ache o parque divertido, fazendo um trocadilho. E é uma cena tão simples, mas que eu acho que realmente faz esses personagens serem tão incríveis, né? São essas cenas pequenas que fazem deles o que eles são. Mas a máquina não é perigosa porque ela simplesmente existe pra contabilizar pessoas. E ela contabiliza 2 pessoas entrando. Isso faz a gente acreditar que aquilo tá ali, especialmente, né, pra Hefesto poder prever a entrada de Ares e Afrodite. Porque é isso que ele tá esperando que aconteça, né? Ele quer pegar Ares e Afrodite, traindo ele dentro do seu próprio parque. E é tão absurdo pensar isso, né? Pelo amor de Deus. A Afrodite é casada com Hefesto, mas obviamente ela não quer ser casada com ele. Ela tem um caso com Ares na mitologia. E aí eles vão ficar no parque de diversões de Hefesto? Não poderia ser em qualquer outro lugar no mundo? Não, tem que ser ali, entendeu? De repente, nada a ver também o que eles estão fazendo com o pobre do Hefesto, traição na cara dele. No livro, quando o Percy e a Annabeth chegam ali no parque de diversões, eles percebem que eles têm que entrar no túnel do amor, que é onde tá o escudo, e a Annabeth não quer, porque ela tá sentindo vergonha. Pelo amor de Deus, vou entrar no túnel do amor com o Percy. Mas a série mudou isso, né? A Annabeth nem hesita em perceber que eles têm que entrar no túnel, e eu gosto porque a Annabeth agir de forma vergonhosa nesse contexto não é muito a cara da Annabeth. Pra ela, o mais importante é cumprir a missão, é fazer as coisas da melhor forma possível, é ser bem sucedida no que tá acontecendo. Então eu sempre achei que era uma cena um pouco fora do personagem, ela ficar com muita vergonha. Eu amo a cena do livro também, tá? Não tô dizendo que não. Mas se a gente pensar direito, não é algo a cara da Annabeth, é mais a cara dela nem se preocupar com isso e só fazer o que tiver que ser feito. No livro também, o que acontece é, eles entram no túnel do amor, eles pegam o escudo, mas eles acabam sendo televisionados pro Olimpo. Essa é a armadilha de Hefesto pra Afrodite e pra Ares. Eu acho que a série muda isso e traz uma sensação de perigo muito maior, né? Muito mais iminente. E eu acho que a sequência toda do túnel do amor, ela acaba sendo muito menos infantil. Então a gente tem aqui um episódio que é bastante fiel ao livro, mas que tem sequências que são muito diferentes também. E que trazem emoção, que trazem adrenalina e suspense até pra quem já leu esse livro 1 milhão de vezes. E eu acho que isso funciona, eu acho que isso é bom. Eu não sou uma pessoa contra mudanças. Eu tenho algumas críticas à série de Percy Jackson, sim. Tenho feito essas críticas em alguns momentos e devo fazer também um vídeo geral no final da temporada pra olhar pra isso de uma forma mais geral mesmo, mas as mudanças não me incomodam, porque eu acho que a gente tá falando de um livro que foi escrito há 15 anos e que agora tá ganhando uma adaptação, então por mim tá tranquilo mudanças existirem se for pra trazer mais valor, pra agregar mais a história, e eu acho que esse é o caso
da sequência do Túnel do Amor nesse momento. Eu também ri muito com What is Love tocando enquanto o Percy e a Annabeth estão ali no barquinho do Túnel do Amor. E eu gostei também de ver a história de Hefesto sendo mostrada ali no túnel, e eu acho que foi uma forma simples de explicar um pouco a história desse deus. Eu acho que um problema que a série tem é não explicar direito algumas das histórias da mitologia grega. A série assume em vários momentos que a gente já sabe de algumas coisas, o que, beleza, funciona se a gente estiver olhando só para o público que já leu os livros ou para um público um pouco mais velho, mas a série também tá ali focada em conquistar uma audiência mais nova e por vezes simplifica algumas coisas de roteiro, de direção para isso, mas não tira um tempo pra explicar coisas da mitologia, histórias e conceitos e contextos da mitologia que poderiam ser importantes também, né? A Annabeth quase se afoga nesse episódio, nesse momento, e é o Percy quem a salva. E eu gosto de ver ele salvando ela, mas eu acho que o corte dessa cena foi muito brusco, que ele fez isso rápido demais. A gente sabe que a série tem tido alguns cortes bruscos nos seus episódios, e nesse episódio especificamente, esse foi o único que me incomodou. Eu acho que os outros cortes que tem, eles são muito bem colocados. Aqui tinha que ter o corte sim, mas eu achei que nesse momento ficou meio brusco, cortou um pouco da ação que poderia ter. Mas eu amei depois a Annabeth e o Percy ali fora da água, e ela perguntando pra ele: como você fez isso? Como assim? Você me tirou, você me salvou da água? E ele falando pra ela: vamos com calma também, que eu não sei direito o que tá acontecendo. Eu tô indo, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou descobrindo o que tá acontecendo também. Outra crítica que eu tenho antes de começar a enaltecer as próximas cenas é que nesse momento a gente também tem o Percy explicando pra Annabeth o que é aquele trono, que é o trono que Hefesto construiu pra Hera, pra prender Hera, e que aí então Hera não conseguia sair dali e imploraram pra que Hera pudesse sair dali, e o prêmio que deram pra Hefesto por conta disso, né, a recompensa por ter liberado Hera, foi ele se casar com Afrodite. E aí a gente tem o Percy explicando isso. E aí eu não tanco o Percy explicando isso pra ser a deusa mais inteligente da sua geração, mais esperta e mais cheia de informações. Então isso é algo que eu acho que a Annabeth deveria ter explicado pro Percy. Mas enfim, a gente tem uma sequência linda, uma cena belíssima entre eles, quando eles percebem que alguém vai ter que sentar no trono pra recuperar o escudo, né? E é nesse momento que a Annabeth chama o Percy pela primeira vez de cabeça de alga. Eu não sei se eu tava preparada pra ouvir isso saindo da boca dela. Mas essa cena é linda, é linda, é linda. E o Percy diz pra ela nesse momento, pra convencer a Annabeth de que ele é quem precisa sentar no trono, que foi pra isso que ele a escolheu. Que ele disse pro Quirrell que escolheu ela porque ela não hesitaria em fazer o que precisasse ser feito pra missão acontecer, e ela não hesitaria em sacrificá-lo se fosse necessário. E aí o olhinho dele tá cheio de lágrimas nesse momento. O dela também. Meu Percabete é perfeito. Eu amo eles, eu amo muito os dois. Como é que pode eu amar tanto duas crianças? Diz pra mim. Ele entrega a contracorrente pra ela, que ainda não recebeu o nome de contracorrente na série, né? Não sei porquê, mas enfim, a espada barra caneta. E aí ele pede pra ela prometer algo e ela não hesita também em dizer: eu não saio do mundo inferior sem a sua mãe. Essa a partir de agora é a minha prioridade. E aí ele disse que não era exatamente isso que ele ia pedir. Ele ia pedir pra quando ela concluísse a missão, pra ela vir resgatá-lo. E aí ela fica tipo assim: nossa, você achou que você precisava pedir isso pra mim? E aí ele: eu só queria garantir. E aí os dois estão assim: ai, dá vontade de dar um soco na minha cara. Tem vontade de bater minha cabeça na parede, do tanto que eles estão perfeitos nessa cena. O Percy, então, fica ali meio petrificado, né? Não é essa a palavra, mas ele fica ali preso no trono de Hefesto. E a Annabeth tá determinada a entender como as engrenagens funcionam pra ela conseguir tirar o Percy dali, né? E Deus Hefesto aparece. Foi uma aparição muito breve desse deus. Será que é só isso que ele vai aparecer nessa primeira temporada? Talvez sim, né? Talvez o ator foi contratado por uma cena de 2 segundos, mas esperamos vê-lo no futuro mais vezes. E ele libera o Percy, como eu disse pra vocês já nesse vídeo. Ele libera o Percy porque ele tem uma conversa ali com a Annabeth sobre como talvez os deuses não precisem continuar agindo como eles sempre agiram. E eu tenho uma sensação dual em relação a isso. Vou explicar por quê. Ao mesmo tempo em que eu acho que essa cena, que é, em teoria, o ápice ali da ação, acaba muito rápido porque simplesmente Hefesto decide liberar o Percy, e essa é uma crítica que a gente tem a outros episódios da série também, né? Também acho que a Medusa foi derrotada rápido demais, por exemplo. Muita gente achou que a Quimera foi derrotada rápido demais no episódio anterior. Então, derrotada não, né? É que acabou a cena da ação, porque em teoria ela nem foi derrotada. Mas enfim, que algumas cenas de ação são cortadas muito rápido, são resolvidas muito rápido. E sim, eu acho que tem esse aspecto. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de como isso é resolvido, porque eu acho que Hefesto é o deus que poderia resolver as coisas dessa maneira, porque ele foi o deus rejeitado pela sua mãe, que foi jogado do precipício, que sobreviveu mesmo assim, que é renegado pelos irmãos, que é considerado muito feio, que é considerado
incapaz e não digno. Então ele também foi colocado nessa posição pela sua família. Então eu acho que tem esse significado. Ele entendeu o que a Annabeth tá dizendo, ele concordar e deixá-los ir por esse motivo, né? E aí eu acho também que é uma conversa muito importante pra esse episódio, pra série como um todo, que amarra muito bem algumas coisas, que dá continuidade a essa discussão que a série tem trazido desde o primeiro episódio, né? Uma coisa que eu não gostei muito da interação com o Hefesto foi ele dizendo pra Annabeth que, se ela fosse embora com o escudo, ela seria vista com bons olhos por Athena, ela seria uma heroína, faria a mãe se sentir orgulhosa. Achei nada a ver. Por quê? Por qual motivo a Athena sentiria orgulho da Annabeth por ter pegado o escudo de Ares no parque aquático, onde ele vai trair Hefesto junto com Afrodite? Faz sentido nenhum isso aqui pra mim. Foi só um gancho que eles colocaram, na minha opinião, pra conversa que veio depois, mas eu acho que é uma conversa que poderia ter acontecido por outro gancho e não por esse, porque esse eu achei aleatório. De qualquer forma, o Percy e a Annabeth voltam pra lanchonete onde Ares tá ali com Grover, e Ares não me pareceu muito feliz em vê-los, principalmente em ver o Percy. Mas ele ficou esse tempo todo ali conversando com o Grover, e eu gostei muito de ter visto a conversa de Ares com o Grover, porque eu acho que o Grover se mostra muito inteligente, muito perspicaz. Ele tá o tempo todo tentando tirar informações de Ares, fazer Ares falar, né? Ele percebe que ele tem que se mostrar interessado pelas coisas que Ares se interessa, então ele se mostra interessado pelas guerras. E aí ele bajula o ego de Ares, e os deuses são assim, né? Principalmente o deus da guerra, ele quer ser bajulado, ele quer ser reconhecido. Então Grover sabe exatamente o que falar, e isso mostra uma faceta do personagem que é uma faceta muito inteligente. E, além disso, é isso que eu quero em Percy Jackson. Eu quero sim ver a perspectiva do Percy, é o principal, mas de vez em quando eu acho que é muito legal a gente ter outras perspectivas. Aqui a gente tem a do Grover numas cenas com Ares que não estão diretamente conectadas à presença do Percy. E eu acho que a gente pode ver isso em outros contextos. Eu quero ver cenas do acampamento meio-sangue, eu quero ver outros personagens aparecendo em momentos-chave, né? Em momentos específicos. Mas essa conversa toda do Grover, aparentemente, faz ele ter um palpite de quem é o ladrão de raios. O episódio, inclusive, termina dessa forma. Termina com o Grover dizendo, gente, eu sei quem é o ladrão de raios, eu sei quem roubou o raio de Zeus. Sabe mesmo? Eu acho que ele não sabe, porque estamos ainda num momento muito cedo pra ele saber de alguma coisa. A gente só vai descobrir isso muito mais pra frente. Eu acho que ele tem um palpite, e eu acho que é interessante que ele tenha um palpite, mas com certeza ele vai errar esse palpite, porque senão o mistério acabaria muito rápido. Eu tenho um palpite de qual é o palpite do Grover. Do jeito que o Grover ficou falando sobre o solstício e sobre algum filho de um deus ter conseguido pegar o raio, e ele disse também que tinha que ser alguém corajoso e que não tivesse medo de enfrentar Zeus, e a Ares também fala sobre como ele não gosta muito dos filhos dele, ainda que ele goste mais dos filhos dele do que das outras crianças. Como tudo isso foi dito aqui, eu acho que o Grover tá achando que um filho de Ares roubou o raio. E quem é a filha de Ares que conhecemos? Clarice. Então eu tô achando que o Grover acha que foi a Clarice quem pegou o raio. Uma outra coisa interessante da conversa deles é o Grover sabendo que se ele falar um pouquinho mal ali de Athena, se ele der uma criticadinha na Athena, Ares também vai ficar feliz porque os dois são irmãos, né? E a Athena é sempre vista como a filha inteligente, né? Enquanto Ares é considerado, em vários contextos da mitologia, um deus não muito inteligente, porque ele é o deus da guerra, dependendo de quem observa, de quem analisa, pode não entender a parte da estratégia que é importante pra Ares, né? Mas os dois são opostos. Ambos usam a estratégia, ambos são irmãos, ambos usam estratégia, mas de formas diferentes e para propósitos diferentes. Mas enfim, o episódio acaba então com o nosso trio dentro de um caminhão que Ares arrumou de carona pra eles, e é um caminhão que tem alguns animais ali. Isso deve aparecer também no próximo episódio. Mas esse caminhão tá indo para Las Vegas, rumo ao Cassino Lotus. E aí Ares também diz pra eles que lá eles vão encontrar Hermes, então veremos Hermes de novo, já sabíamos disso, né? Ele vai estar no Cassino Lotus. E Ares também fala pra eles pedirem ajuda do motorista particular de Hermes depois pra chegar até Los Angeles, né? E Ares tá muito bondoso. Vocês não acharam ele muito bondoso nesse episódio? Porque ele deu uma mochila pro Percy, pra Annabeth e pro Grover, com dinheiro, com dracmas, com roupas, né? O que é que ele tá querendo? Onde é que ele quer chegar? Vamos aos poucos descobrir. Esse deus com certeza vai aparecer de novo na temporada. Então, estou animada. Também gostei de já ver o Percy enfrentando o deus da guerra. Acho que ele poderia ter enfrentado com um pouco mais de afinco, um pouco mais de presença, mas já apareceu aqui e tá tudo certo. Eu amei esse episódio, gostei muito. Acho que a única coisa que eu senti mais falta mesmo foi a cena da Annabeth com as aranhas no Túnel do Amor, né? Que começa a trazer o medo que a Annabeth tem de aranhas, a aracnofobia dela.
mas eu acho que isso também vai aparecer na hora certa, assim como outras coisas começaram a aparecer na hora certa nesse episódio. Eu gostei muito, gente, sério. Ai, eu gostei muito, eu tô muito animada pro episódio do Cassino Lotus, que é o episódio da semana que vem. Me conta nos comentários o que é que vocês acharam desse episódio pra gente continuar conversando, tá bem? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E é isso. Obrigada por terem ficado até aqui, até o final do vídeo, e nos vemos muito em breve. Um beijo, tchau, tchau!